realizar, organizar e participar de um dos maiores campeonatos de futebol amador do interior do estado de São Paulo e certamente do país é um desafio tanto para a FAB quanto para aqueles que participam. Agora são dezenas de times para 4 ou 5 campos trocando com muito esforço. Como é que vocês conseguem jogar? Pois é, Nelson, isso é uma ginástica, né, que a gente fala, é uma engenharia, né, na verdade, que quando vai começar os campeonatos a gente imagina que não vai dar. Mas a gente tem feito coisas aí, por exemplo, tem estádios de Bauru, vou citar o estádio da Bela Vista, que é um estádio muito requisitado, que ele tem jogos no sábado de manhã, na hora do almoço, à tarde, só não tem à noite porque a iluminação não permite. Mas é o que está acontecendo. Os estádios estão sendo usados em demasia, estão sendo gastos, estão sendo massacrados e depondo contra os próprios jogos, os próprios eventos. Por quê? Porque o campo fica pior, o gramado fica ruim, os jogos ficam ruins, quer dizer, fica tudo ruim. Mas a gente tem que conduzir os campeonatos, porque os clubes, eles querem ver a bola rolar, eles querem botar seu time em campo. E é todo o direito deles. Tá faltando o quê? A estrutura que a gente veio buscar aqui hoje, né? Que a gente veio discutir aqui hoje, que a gente vem discutindo aí nos últimos anos, para tentar achar um denominador comum, uma melhora para isso. Agora, depois de tantos anos, precisa de uma audiência pública, para no meio da audiência pública o secretário ligar para o prefeito e falar, olha, está faltando 2.600.000, tem dinheiro no caixa, então ela dizer oficialmente que vai autorizar. Para você ver, né, Nelson, que ponto que chega as coisas, né? Às vezes, as coisas precisam acontecer como aconteceu hoje, para que alguma coisa funcione, mas não dá, não é para ser assim, né, Nelson? Não é para ser assim, né? A gente teria que ter já como foi muito falado aqui, em projetos, planos, sabe, interesses, sabe, olhares mais sérios para esse problema, tá? Não é para acontecer. Ainda bem que aconteceu, né? Que está gravado aqui, a TV Câmara está aqui de testemunha, vai nos permitir até esse documento para a gente cobrar. Mas não era para ser assim, né? Infelizmente aconteceu e felizmente que saiu essa grana, porque seria pior se ela tivesse falado que não ia dar, né? Mas enfim, vamos esperar, né? Porque ainda não temos, né? Nós temos só a palavra por enquanto, né? Ponto de partida, agora estamos gravando aqui no final do ano. Tem a finalização do campeonato em andamento e planejamento lá para o ano que vem. Os gramados certamente não terão tempo de serem, infelizmente, para esse próximo ano ainda recuperados. Foi o que eu falei, Nelson. A gente está às vésperas do período de chuva, né? Nós estamos em outubro, daqui a pouco é o período de chuvas. Que essas obras comecem agora no final do ano, que eu imagino que não vai, duvido que vai acontecer, deve começar no começo do ano, já começa tendo que parar, porque como é que você vai fazer obra com chuva? Tá? Então, na minha visão, o ano que vem ainda esses estados não vão poder ser usados. A gente tem que ser realista, né? Mas tomara que se faça, pelo menos que comece a fazer isso aí, que se pegue e lacre alguns estados, que deixe alguns estados sem funcionar, mas que se comece a fazer uma coisa que era para ter sido feito lá atrás, né? Que a gente comece a melhorar esses campos para os próximos anos, enfim. Temos que olhar por esse lado. Mas é uma pena, né, que tudo demora. Você vê, a gente fala de documentos, parece que a gente está falando de ir na Lua buscar o documento. Caramba, é lamentável, mas a gente vai continuar cobrando e a gente não vai deixar isso amortecer, não. Obrigado ao Sidney Queiroz. Vamos ouvir o vereador Gilson Rodrigues, que presidiu essa audiência pública. Exatamente. Hoje nós acabamos descobrindo, né, que há ainda em tramitação o processo, que tem documentação que está pendente, que tem um prazo para ser concluída o envio dessa documentação. E aí, para surpresa nossa, descobrimos que os secretários, entre eles, não sabiam que havia uma suplementação necessária de R$2.600.000. E foi um balde de água fria, e daqui mesmo o secretário acabou mantendo o contato com a prefeita e ela autorizou verbalmente que se prossiga com o processo, então, 1 milhão da emenda parlamentar, mais 2.600.000 do município. Como tudo, agora terá que fazer a cobrança e acompanhamento da questão do andamento disso, porque 1 milhão já é de lá de trás. 1 milhão já vem desde o ano passado. Espero que esses 2.600 não vá para o próximo ano, né? Que a gente consiga aglutinar todos esses recursos, apresentar o projeto, fazer a licitação e iniciar as obras.
Agora nós estamos falando isso das questões estruturais, operacionais. Além de você conhecer já os campos amadores e acompanhar o esporte há muito tempo, na visita que a gente fez pela Rádio e TV Câmara em 2 deles, mostrou que vai muito além das questões de alambrado ou vestiários. Muito, muito, muito. Isso é só para poder fazer funcionar 4 campos de futebol, mas a estrutura de uma forma geral, alambrados, quadras que tem no fundo dos campos, estão todos deteriorados. Esses recursos eles não são suficientes para suprir todas as demandas dos campos de futebol de Bauru. Lembrando que são mais outros 7 campos, não, 5 campos que precisam ser também reformados. Então o recurso é muito pouco. Falando de 4 ou 5 iniciais para esta fase, reforma e manutenção. Depois nós poderíamos pensar num desafio, dado o tempo da demanda, da quantidade de times do futebol amador e dos campeonatos, de ter projetos para poder instalar outros equipamentos desse gênero na cidade? Sem dúvida. Agora, como você disse bem, é necessário planejamento. Se não existir planejamento, como manter isso, como foi colocado na audiência pública, você não vai a lugar nenhum. Nós percebemos que não havia qualquer planejamento para isso. As coisas estavam caminhando sem os secretários saberem entre si o que efetivamente era necessário para poder implementar para esses 4 campos as reformas necessárias. Agora, a importância desse tipo de instrumento da audiência pública, que nem sempre é conhecido de toda a população, Gilson, todos os secretários aqui presentes, e essas informações só foram possíveis por causa da convocação que você fez. Aí que foi o ponto fundamental, foi a coisa bacana. A gente não sabia onde estava a verba, chegou o ofício, veja bem, informando toda a tramitação, e não se sabia também que precisava de mais de R$2.600.000. Tudo surgiu na audiência pública. Veja como ela foi importante, como ela foi fundamental. Fizeram até com que os clubes saíssem mais satisfeitos. A imprensa que milita com o futebol amador agora tem informações de onde está efetivamente esses recursos e o que é necessário fazer para que eles efetivamente sejam utilizados nos campos de futebol do Amador de Bauru, graças à audiência pública. Muito obrigado ao Gilson Rodrigues, e para você que não acompanhou e quer saber sobre o conteúdo da audiência pública, é documento público. Aqui na Rádio e TV Câmara é assim, é só você entrar no site ou na página da TV Câmara no YouTube e clicar em vídeos, está tudo lá.